Muito bem, mais uma vez estamos aqui cumprimentando a vocês com a paz do Senhor. Eu cumprimento aos santos com a paz do Senhor. Só você que é santo, dá um amém aí e um like aí também. Aos profanos, são inquestionáveis, não adianta comentar aqui. Mas eu gostaria aqui rapidamente de fazer esse vídeo bem pequeno para dizer algo seguinte, né? Sobre os 10 cristãos que não respeitam e não admiram. Os 10 cristãos que não respeitam e não admiram. Eu preparei aqui para mim. Eu vou aqui ler um pouquinho aqui, né, para que você possa entender. Antes de mostrar aí os 10 cristãos que não respeitam e não admiram, gostaria de justificar que o termo cristão que apliquei neste texto não é indicar necessariamente o cristão verdadeiro, né? Não é indicar necessariamente o cristão verdadeiro. Pois há quem se denomine cristão, sem que o seja. E também não é aqui para chegar e denigrir essa pessoa, mas aqui é a atitude deles, né? A atitude dessas pessoas. Eu respeito até, né, as pessoas como ser humano, mas se o tipo de atitude que ela sustenta em sua vida continua pensando assim, estando assim, de acordo com o dicionário online, primeiro, né? Respeito significa também apreço, consideração, deferência, justamente o que não tem pelas atitudes desses 10 cristãos que aqui eu citarei. Então vamos lá. Os 10 cristãos que não respeitam e nem admiram, né? Primeiro, aquele que provoca a desunião. Aquele que provoca a desunião. Esse é um dos piores, né, irmão? Em nome de suas opiniões, daquilo que acha certo por se achar o cristão mais espiritual da igreja ou por qualquer outro motivo vagabundo, né? Ele sacrifica a paz da igreja, não se preocupa em espalhar contendas, ele não se preocupa em espalhar contenda com o resultado que vai acontecer, não fica nem um pouco preocupado em acabar com a paz por causa de coisas fúteis, age nos bastidores com seus egoísmos e com suas supervalorização de fatos irrisórios, né? E depois que é descoberto, se faz de coitadinho, de incompreendido, de perseguido, etc. A Bíblia diz que Deus abomina esse tipo de comportamento, né? Provérbios capítulo 6, versículo 16 e 19. Porém, antes quero que vocês ignorem alguns latidos de um cachorro aqui, que é impossível, né? E lá manda ele calar, fala, cala a boca, fica quieto, entra na casinha, vai orar. Meio difícil, né? Então veja bem. 2, né? Aquele que tenta barganhar com Deus, né? Tem um cristão aí que tenta barganhar com Deus, esse eu não admiro. Esse tipo de cristão acha que Deus está à venda, não é verdade, irmão? Ele é semelhante ao enganador Jacó, quando disse a Deus que se Deus fizesse alguma coisa em sua vida, ele o seguiria, como está escrito em Gênesis capítulo 28, versículo 20 e 21. É bem comum haver centenas desses tipos de crentes em igrejas que fazem os famosos ou as famosas campanhas, onde esse crente deve fazer algo para que Deus, em troca, faça aquilo que ele quer, não é verdade? Ele sempre busca algo para trocar com Deus, a fim de que Deus lhe dê o que quer. Deus, para ele, é um número ou um mero comerciante. Então esse é o crente barganhador. Vai fazer campanha da prosperidade, vai buscar riqueza, né? Sempre interessado em adquirir riqueza, correto? Então veja bem que nós temos aqui também, bom, aquele que vive uma vida de aparência, né, irmão? Aquele cristão que vive uma vida de aparência, né? Que a gente aqui podemos ver. Jesus combateu muito esse tipo de pessoas, né, irmão? A figura que nos vê automaticamente, ou nos vem automaticamente à mente, são os fariseus, né? Esse tipo de pessoas, né, que só vive de aparência, está lá engravatado, anel de grau, formatura no dedo, né? Na igreja é um santo, lá na casa dele é um satanás. Então, muitos cristãos sustentam esse tipo de vida, né? A cultura popular diz que esse é o crente Raimundo, um pé na igreja e outro pé no mundo. São cristãos que não merecem respeito, pois são covardes para assumir uma postura transparente. Jesus chegou a chamar esse tipo de pessoas de raças de víboras, né? Também nós vemos também que
João Batista também chamou. Mateus capítulo 12, versículo 34. Tamanho o seu descontentamento com eles. Por isso que Jesus chamou ele com raça de víbora. São os cristãos, aqueles que vivem de aparência. O 4, né? Aquele que se acostumou, né? Se acostumou ao conforto dos bancos da igreja, né? Esse tipo é bem complicado, né, irmão? É bem complicado mesmo. Ele é apenas um observador, sabe de tudo que está acontecendo, mas não participa de nada. Vê as pessoas trabalhando, se sacrificando, vê alguns dos lutadores da igreja indo para a batalha, mas não se movimenta 1 milímetro. Fica até ofendido quando algum líder chama a atenção e o taxa como esquenta-banco, certo? Então esse tipo de cristão, né, aquele que acostuma ao conforto dos bancos, ele só vai para a igreja só para ficar esquentando o banco. Quando chama ele para participar de alguma coisa, ele não quer saber de ajudar em nada, ele não quer saber de produzir. Ele é um cristão, na verdade, improdutivo. O 5, aquele que nunca tem tempo para servir a Deus. Nunca espere contar com esse tipo de crente, né, irmão? Pois ele nunca tem tempo. Ou melhor, ele diz que nunca tem tempo, né? Quando você chama para evangelizar, eu não posso, eu tenho esse problema ali, eu não posso, eu trabalho, chego cansado, eu não posso porque eu tenho um aniversário de fulano, tenho um casamento de ciclano, eu não posso que meu filho está doente, minha filha está doente. Quero dizer, quando é algo para beneficiar Deus, ele nunca pode, mas quando é algo para beneficiar ele sempre está disponível, né? Quando é algo que chama ele para ir lá no banco sacar, que o governo liberou de graça para ele, né? 10, 15, 20, 30 mil reais. Ali, ele pode estar com a perna quebrada, pode estar aleijado, quebrado na cadeira de roda, que ele faz questão de pagar alguém para empurrar ele até lá. Não é verdade? Então esses cristãos, eles nunca têm tempo para servir a Deus, não é verdade? Se esquiva de tudo, né? É um eximínio inventor de desculpa, né? Ele sempre inventa uma desculpa. Sempre. Você quer ver um cristão aí inventar uma desculpa? Chama ele para evangelizar. Chama ele para evangelizar. Chama ele para orar. Vai ter campanha de oração, né? 8 horas da manhã, ou 7 horas até 10 horas, 9 horas da noite. Não posso porque eu tenho isso, de lá eu vou fazer aquele curso. Ele arruma até curso onde não tem. Ele arruma até um papel falsificando, dizendo que está fazendo alguma coisa, né? Ele diz, tô tirando carteira, meu horário é à noite, e ele já fez a aula dele durante o dia, e ele sempre arruma uma desculpa, né? Arruma sempre um problema que não tem, só para ter um álibi, para não precisar ter alguma responsabilidade na obra de Deus. Você é assim? Pode ser que você seja assim, né? E a gente não sabe, você vai mesmo se fazer um exame, examinar. Ele normalmente serão encontrados de pernas para o ar, descansando, enquanto alguns bravos guerreiros da igreja de Cristo está fazendo a obra. Então, e o problema é o seguinte, ele tem costume de ir até a igreja de vez em quando, vai à igreja quando quer, quando não quer, não vai, não está nem aí, né? Então esse cristão, esse tipo de crente, são crentes que na verdade eu repudio eles, né? Repudio, porque ele tem desculpa para tudo ele tem desculpa, né? O 6, né? O número 6 aqui também. Aquele que só sabe criticar, né? Aquele crente que só sabe criticar. Esse só abre a boca para falar mal de algo ou alguém. Sim, falar mal, pois a sua crítica não é construtiva. Se ele abrisse a boca para fazer uma construção, quando a gente rebate os hereges, você está combatendo o pecado, combatendo os apostatas, os mercenários, os falsos profetas, o anticristo. Quando você abre a boca para criticar, você entendeu? De uma pessoa para fazer uma crítica reconstrutiva, é bem-vindo. Mas o problema é que, na verdade, esse cidadão nunca faz crítica construtiva. Esse tipo de pessoa, por exemplo, irmão, ele pega o boletim dominical da igreja, né? Ou pega alguma coisa, até a Bíblia, examina ela, né, por completo e consegue achar um único erro. Às vezes ele acha que acha, porque na verdade não acha. Na Bíblia a gente não acha erro, né? Mas se ele pegar aí uma coisa fora editada da Bíblia, que refere à palavra de Deus, alguma coisa, uma revista de escola dominical, ele achar um erro ali, né? O único erro ortográfico que existe ali, então ele corre rapidamente lá para perto do pastor e alerta ele, né?
e pergunta, quem cometeu esse erro? Para que seja corrigido, né? De sua boca nunca se ouvirá um parabéns, somente apontando os erros que possa haver na igreja, na vida de pessoas, na vida daquele irmão, daquela irmã, né? Igual muitos aí que saem aí falando mal do seu pastor, mal da sua igreja mesmo. Por trás é um amor, por trás é um fedor, é um filho do cão misturado com a pombagira, o Godzilla, né? Então veja só que você só ouve isso aí, né? Nunca se põe à disposição para ajudar, mas sempre está disposto a criticar e atrapalhar a obra de Deus. Quer dizer, não obedece à palavra de Deus, não gosta de jejum, não gosta de orar, não gosta de disciplina, de doutrina. Então esse crente aí não gosta. Aquele que ama, né, ser também abajulado, é o número 7, aquele que ama ser abajulado, né, o bajulado, né, ele gosta de ser bajulado, ser elogiado. Esse tipo de cristão ama ser o centro das atenções na igreja, né? Ele gosta de ser, né, destaque. O pastor precisa se desdobrar para agradá-lo, senão ele mete a língua no pastor. Se o pastor não se desdobrar para agradar ele, fazer alguma coisa por ele, ele mete a língua no pastor mesmo, ele fala tanta coisa, e o que o coitado do cara não deve, ele faz dever, né? Então, o pastor é líder da igreja, precisamos servir, precisamos notá-lo sempre, senão ele espalha fofoca, né? Então, se o pastor, ele é o papô, mas tem muito pastor aí que papô mesmo, hein? Se o pastor, ele é um pastor eloquente, né? Que na verdade chega a elogiar essa pessoa, chega sempre ficar... Tem ele como... Quando ele é mimado, por exemplo, né, ele mima a pessoa, né, por todas as igrejas, por toda a igreja, e aí, enquanto o pastor está mimando ele, vive uma paz, vive uma alegria, defende o pastor, né? Eu chamo esse cristão de o bebezão, né, o bebezão da igreja. Precisa de cuidado o tempo todo, né? Igual a gente quando está cuidando de criança, não sobe aí, cuidado meu filho, cuidado. Não, ela tá chorando, toma um docinho, né? Tá gritando, para, senhor, né? Pega no colo, balança. Esse é o crente bebezão. Sabe qual é o problema? Que vai passando os anos, passa anos e anos e nada dele cresce. Ele sempre continua o mesmo, né? Então, ele sempre continua o mesmo. E qualquer coisa ofende ele, já sai da igreja. Número 8, né? Aquele que só vai atrás de Deus por causa de bênçãos, né? Esse tipo de cristão é interesseiro. Ele não quer saber do compromisso com o Senhor e de forma nenhuma está disposto a levar a sua cruz. O negócio dele é resolver algum problema que o está incomodando. Normalmente já tentou diversas formas para resolver esse problema e nada funcionou. Deus é o último recurso. Então ele vai para a igreja fazer campanha, né? Nesse momento ele começa a buscar a Deus atrás do que ele teria a oferecer a ele e não quer saber de mais nada além disso. Então ele começa aí a ficar bonzinho com Deus, né, para Deus abrir porta para ele e dar para ele o que ele quer. Então veja bem que nesse penúltimo tese aqui, né, aquele que é contra tudo que se quer fazer, né? Esse cristão até gosta de participar de alguns trabalhos da igreja, né, de ajudar e fazer alguma coisa, mas sempre é contra tudo. Ele adora causar polêmica e deseja que seu ponto de vista seja sempre o que predomine. Ele quer que aconteça. Tem que ser assim. Tem que ser desse jeito. Se não for desse jeito, não adianta. Nós vemos aí, irmãos, no meu ministério já saiu pessoas, por esses dias mesmo, porque briga, por causa de ventilador ligado, briga porque o pastor pediu para tirar aquela cadeira e colocar no centro da igreja, porque está muito... Quer dizer, as pessoas são realmente encrenqueiras, cri-cri, né? Elas querem ser intocáveis, elas acham que elas mandam na igreja e elas têm que decidir, né? Eu digo uma coisa, igual por exemplo, existiu uns ex-membros, né, que se acha que mandavam na igreja. Muitas das vezes a igreja estava com calor e esta pessoa, ela não ia na igreja, não gostava de ir na igreja nos cultos, não é a pessoa de ir na igreja de doutrina. O que mata um crente? O que mata um crente, irmão, é crente que não vai à doutrina, crente que não vai ao culto de doutrina, crente que não jejua, crente que não ora. Esses crentes são mortos. Então quando eles aparecem uma vez ou outra na igreja, eles são crente aparecida, né? Aparece e some, né? Então veja bem
muitos são crente bolo, só vai na igreja quando tem uma festinha, né? O crente domingueiro, de vez em quando aparece. Existe o crente traíra, né? É aquele crente traíra que automaticamente ele está indo em todas as igrejas, está enganando seu pastor e dizendo que estava doente, dizendo que estava costurando, dizendo que estava trabalhando, dizendo que estava capinando, dizendo que estava fazendo um monte de apetrecho, né? Então, Jesus volta e esses crentes vão ficar, certo? Então, então este crente aí, ele é o crente contra tudo, né? Tudo que se serve. Então, a pessoa chega, a igreja está sentindo calor, ele é o único que está sentindo frio, tem que desligar o ventilador. Não concordo com o ventilador ligado, porque eu tô aqui, tô com calor, meu cílio, não sei o quê. Aí, briga por causa de lugar. Esses crentes acham que chega na igreja e eles são donos da igreja, né? Então, se ele chegar e ver aquele irmão lá sentado naquela igreja, aquela cadeira que sempre ele tem costume, é motivo dele ficar até um mês sem vir na igreja, certo? E se o pastor pedir para trazer a cadeira e colocar no centro da igreja, ele gosta de sentar lá, isolado lá, parecendo os burros cansados, escorando nas paredes. Então ele nunca mais nem volta na igreja, já dispensa a igreja por telefone, ou por WhatsApp, ou por carta, alguma coisa. Esses crentes não têm compromisso com Deus, né? Então, esse é o crente contra tudo, é o crente cri-cri, é o crente cri-cri, cri-cri, que cria confusão com todo mundo. Faz a patotinha dele ali, e além de fazer as laganhas deles, além de chegar e falar mal do pastor, mal da igreja, eles ainda tentam arrancar, sair dali e assumir a função que Satanás tinha, né? Que foi perverter uma terça parte do céu. Então ele costuma também perverter uma terça parte da igreja e arrastar com ele. Então com ele também vai Lucifer, vai os demônios, vai o capeta. Porque uma pessoa que procura, que tem numa igreja doutrina, disciplina, zelação pela palavra de Deus, que corrige e ela quer sair dali, é porque ela quer abrir a sua casa para o inferno, pecado, né? Então ela quer prostituir, beber, fumar, jogar, matar, quer andar mostrando as carnes, quer andar igual a prostituta. Então esse tipo de pessoa são chamados na igreja doutrinada de folha seca. São chamadas na igreja doutrinada de galha seca. O que acontece? Existe muitas das vezes, irmão, que Deus ele precisa podar a árvore, podar ela, certo? Para que possa tirar as galhas secas, as árvores secas, né? As galhas secas, as folhas secas. Porque se não podar a árvore, ela não vai dar fruto, ela não vai crescer com folhagens novas. Então, Deus tira os joios para preencher com trigos, embora futuramente vai nascer algum joinho. Então esse joinho, Jesus chega um momento e ele vai tirando, porque quem tira o joio da igreja é Deus. Quando uma pessoa, ela não anda na presença de Deus, não anda numa igreja doutrinada, ela anda pecando, ela não aceita a palavra de Deus, né? Ou ela está numa igreja doutrinada e ela não aceita a palavra de Deus e começa a pecar e começa a querer pecar, ela começa a ficar podre, porque ela começa a desejar, a criticar isso, criticar aquilo outro. Então eu vou dizer uma coisa para você neste momento, né? Essas pessoas, quando elas chegam a morrer, elas já estão mortas espiritual, elas não estão nem aí para a vida. Tanto faz ela sair fora de comunhão como não sair. Tem gente que às vezes eu falava, ó irmão, se você faltar os cultos de disciplina 3 dias de doutrina, você vai ser fora de comunhão. Sabe o que essas pessoas falavam? Não estão nem aí. Elas não preocupam com a salvação. Uma hora eu vou fazer um vídeo, a importância de você estar em comunhão com o seu Deus e a sua igreja. Correto? Então esta é a razão, mas muitas pessoas têm brincado com Deus. A mão de Deus pesa sobre essas pessoas. Cedo ou tarde elas verem o tamanho da consequência que ela causou com seus pecados diante de Deus. Então veja que essa pessoa é contra tudo. Tudo que você for fazer, ela é contra até mudar a porta de igreja para o outro lado. Tudo que fazer. Então essas pessoas não progridem. Essas pessoas elas brigam por causa de banco. Porque irmão fulano sentou na minha cadeira, eu não gosto de sentar ali. Porque irmão fulano sentou na minha cadeira, eu não gosto de sentar ali. Eu vou embora, não volto mais. São pessoas estúpidas e ignorantes que não tiveram encontro com Jesus. Elas vão lá por causa da cadeira. Elas não vão lá por causa de Jesus, vão lá por causa de ventilador, não vão lá por causa de Jesus, vão lá por causa daquela amiguinha que fica no tititi falando um monte de asneira, que não tem exemplo também espiritual e fica lá aquelas tagarelas conversando, aqueles tagarelos, tudo conversando, a palavra tá falando e elas estão lá, né, metendo a boca no seu irmão. Essas pessoas são o quê? São aquelas pessoas que é contra tudo. Tudo que você fizer, o pastor vai falar e eles são, não concordo. Então esse tipo de pessoa, ele só concorda com aquilo que ela opõe, que ela propõe. Aí que predomine a palavra dela. Ela não sabe trabalhar em equipe, né? Mas se infiltra
nas equipes das igrejas para causar dificuldade. Ela se infiltra no meio dos irmãos para causar dificuldade, para ficar falando na sua casa, né, e tal. E vai ver o testemunho dessas pessoas lá fora. É pior do que o capeta sente vergonha delas, né? Então veja bem que é o primeiro a levantar a mão para colocar objeções, né? Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu não tenho, eu não posso. Mas ela quer tudo, quer benção, quer tudo, né? Então, veja bem, não sabe debater suavemente e chegar ao consenso. Faz as reuniões e planejamentos virarem um inferno. Essas pessoas, irmãos, são aquelas pessoas que eu particularmente não respeito e não admiro. Agora, o 10. O 10 é, cara irmão, eu digo para você, que está me assistindo aí agora, né? Em sua opinião, quem é o 10º cristão que não merece respeito e admiração sua? Deixe o seu comentário logo aqui abaixo, né? E diz a atitude desses crentes aí que você que é o 10º. O 9 eu disse. Agora diga para mim o 10º. Então, deixa o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, espero que você gostou e compartilhe esse vídeo. Só que não seja aquele cristão que nós não respeitamos e não admiramos, não. Seja aquele cristão que todo mundo, claro, 99% das pessoas possa te amar. Correto? 100% é impossível. Nem Jesus agradou a todos. Mas essas são as opiniões que eu tenho. Pessoas que, na verdade, não têm compromisso com a igreja. Pessoas que, na verdade, não têm compromisso com Cristo. Essas pessoas que não têm compromisso com Cristo, elas não merecem o meu respeito, não merecem a minha admiração, né? Eu não admito, né? Essas pessoas que pregam ao contrário da palavra, merecem sim a punição de Deus, se assim eles não se retratarem com Cristo. Fica na paz. A paz do Senhor. Foi.